Capítulo 37. Isaías. Subtítulo: Ezequias busca a orientação de Isaías. Quando ouviu isso, o rei Ezequias rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e foi para o templo do Senhor. Também enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, para lhe dizer: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, porque uma criança está pronta para nascer, e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, teu Deus, ouça as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor, teu Deus, o repreenda por causa das palavras que ouviu, e tu ora pelo remanescente que sobreviveu. Então os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías, que lhes disse: dizei a vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, pelas quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Colocarei nele um espírito e, quando ele ouvir uma notícia, voltará para sua terra. Então eu o farei cair morto pela espada na sua própria terra. Rabsaque voltou, e depois de ouvir que o rei da Assíria havia partido de Laques, ele o encontrou lutando contra Libna. Então o rei ouviu dizer: Tiraca, rei da Etiópia, vem lutar contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias para lhe dizer: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes quando teu Deus, em que confias, disser: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Certamente tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente, e pensas que escaparás? Por acaso os deuses das nações que meus antecessores destruíram puderam livrá-las? Gozã, Arã e Rezef, e os descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Subtítulo: A oração de Ezequias. Quando recebeu as cartas das mãos dos mensageiros e as leu, Ezequias subiu ao templo do Senhor, estendeu-as diante do Senhor e orou ao Senhor: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o teu ouvido e ouve, Senhor. Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm destruído todas as nações e suas terras, e lançado no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obra de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Ó Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem oraste por causa de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e contra quem blasfemaste? Contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Afrontaste o Senhor por meio de teus servos e disseste: subi no topo dos montes, nos lugares remotos do Líbano, com meus muitos carros e cortei os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos, e subi no seu pico mais alto, no bosque do seu campo fértil.
Furei poços e bebi as águas, e sequei todos os rios do Egito com as plantas de meus pés. Não ouvistes que já há muito tempo eu fiz isso e que já desde a antiguidade o havia determinado? Mas agora eu o executo, e serás tu o que transformará as cidades fortificadas em pilhas de ruínas. Por isso, os seus moradores, tendo pouca força, andarão atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e como a relva verde, e como o mato dos telhados ou de um campo, que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal. Este ano comereis o que nascer espontaneamente. No segundo ano, o que dela brotar. E no terceiro ano, semeai e colhei. Plantai vinhas e comei os seus frutos. Pois o remanescente da casa de Judá, que sobreviver, lançará raízes na terra e dará fruto em seus ramos. Porque o remanescente sairá de Jerusalém, e do monte Sião, os que escaparem, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá diante dela com escudo, ou fará um cerco contra ela. Voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor, pois eu defenderei esta cidade e a livrarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Subtítulo: A derrota de Senaqueribe. Então o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios, e, quando os restantes se levantaram de manhã cedo, todos eles estavam mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu, voltou e foi viver em Nínive. Sucedeu que, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Adom reinou em seu lugar. Capítulo 38. Isaías. Subtítulo: A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei a cidade. Este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do relógio de Acaz voltar atrás 10 graus da distância que já avançou com o Sol, e assim o Sol recuou 10 graus que já havia avançado. Subtítulo: Cântico de Ação de Graças de Ezequias. Depois de adoecer e recuperar-se da doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu: Eu disse, nos meus melhores dias da vida, terei de entrar pelas portas da sepultura. Fui roubado do restante dos meus anos, e disse: Já não verei o Senhor na terra dos viventes. Não verei mais homem algum entre os habitantes do mundo. A minha habitação já foi arrancada e retirada de mim como a tenda de um pastor. Enrolei a minha vida como tecelão. Ele me corta do tear. Porás um fim na minha vida do dia para a noite.
Clamei por socorro até o amanhecer, mas ele quebrou todos os meus ossos como um leão. Porás um fim na minha vida do dia para a noite. Eu gritava como a andorinha ou o tordo, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, sê o meu protetor. Que direi? Ele mesmo cumpriu o que havia prometido. Assim passarei tranquilamente os meus anos por causa da amargura da minha alma. Ó Senhor, os homens vivem por essas coisas, e o meu espírito depende inteiramente delas. Portanto, restaura-me e faze-me viver. Passei por grande sofrimento para o meu próprio bem, mas, por amor à minha vida, tu a livraste da cova da corrupção, porque lançaste todos os meus pecados para trás de ti. Pois a sepultura não pode te louvar, nem a morte te cantar louvores. Os que descem à cova não esperam na tua verdade. Os vivos, apenas os vivos, são os que te louvam, como faço hoje. Os pais contam a tua verdade aos filhos. O Senhor salvou-me. Nós o louvaremos com instrumentos de cordas na casa do Senhor, todos os dias de nossa vida. Isaías tinha dito: seja trazida uma pasta de figos e colocada como emplasto sobre a úlcera, e ele ficará curado. Ezequias também havia perguntado: qual será o sinal de que subirei à casa do Senhor? Capítulo 39. Isaías. Subtítulo: Mensageiros da Babilônia visitam Ezequias. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira dizer que ele estivera doente e já havia sarado. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou o lugar do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e todo o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus cofres. Ezequias não deixou de mostrar coisa alguma de sua casa ou de seu reino. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: eles vieram de uma terra distante para me visitar. Vieram da Babilônia. Ele ainda perguntou: que foi que viram em tua casa? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em minha casa. Não deixei de mostrar nada das minhas riquezas. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Chegarão os dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia, incluindo tudo o que teus antecessores acumularam até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Alguns dos teus filhos que procederem de ti e que tu gerares serão levados cativos para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: a mensagem que falaste da parte do Senhor é boa. E acrescentou: é mensagem de paz e estabilidade para os meus dias.